Tudo bem, Renata? Tudo bem, Greenhalgh? Bem-vindo. Oi, Dri, tudo bem? Denis, tudo bem? Tudo bom, Greenhalgh? É uma felicidade imensa estar aqui para compartilhar com vocês essa vitória. E eu quero dizer, antes de começar a falar, dar os parabéns a vocês, a este programa, à revista Fórum, Trincheiras de Resistência durante o governo Bolsonaro. Trincheiras de resistência, de defesa dos direitos da cidadania e da democracia. Vocês inscreveram os seus nomes, e a da revista Fórum, no panteão dos heróis desta vitória que nós tivemos há 2 domingos atrás, há quase 2 domingos atrás. Eu tenho o maior, profundo reconhecimento, independentemente de ter sido quando você era estudante, advogado seu, lá em São Caetano, mas eu tenho a obrigação, e acho que todos nós do PT, todos nós do entorno do Lula, devíamos, quando participávamos do seu programa, agradecer o esforço de resistência que vocês fizeram. Guerrilheiros da liberdade, guerrilheiros da democracia. E, portanto, agentes desta vitória maravilhosa. Olha, vindo de você, esses elogios aí vão nos tornar muito vaidosos demais da conta. Então, a gente tem que tomar até cuidado, baixar a bolinha. Viu? Tá bom. Obrigado, Greenhalgh. Obrigado demais. Greenhalgh, queria começar essa conversa contigo já pedindo para você fazer uma avaliação, né, desses últimos 15 dias aí, do tudo que aconteceu, começando ali nos dias finais dessa disputa, que se mostrou mais dura que talvez a gente imaginasse, por uma série de fatores, até chegar aquele vídeo de ontem. A Adri pode até colocar aqui rapidamente, se ela tiver na mão, antes do Greenhalgh falar, do Lula no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que aquilo é uma coisa assim... Vou pôr de novo. Vamos lá. Eu quero ver também, que eu não vi. Então, ó, tá ele cumprimentando a Rosa Weber, presidente, né, o Alckmin, né, chegando, Gilmar Mendes, Lewandowski, depois a Carmen Lúcia, o Toffoli, agora o Luiz Fux, todos abraçando. Alguns algozes dele, né, como Fux e Fachin. Exato, Fachin, e olha aí o Xandão, Alexandre de Moraes, que fala alguma coisa ainda ali, ó. Cássio Conká, indicado pelo Bolsonaro, e o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, indicado também por Bolsonaro. Que volta, né? Que volta que o mundo dá. Capota, né, Greenhalgh? Que volta. Pois é, a gente está ainda... Primeiro que eu acho que a gente teve uma vitória maravilhosa, né? Quase 2 milhões de votos, de diferença, quase 2% de votos de diferença, 60 milhões de votos no Lula, mas se você olhar em termos absolutos, essa pequena diferença, na verdade, tem que levar em conta como se deu o pleito. Polícia Rodoviária Federal no dia fazendo barreiras, impedindo pessoas de votar, tá certo? Manifestações de todos os empresários da Havan, não sei das quantas, pressionando os funcionários, os trabalhadores, os empregados para mostrar e obrigá-los a votar no Bolsonaro, a abertura da caixa de Pandora no último mês, durante o segundo turno, tá certo? Para todos os governadores, prefeitos e não sei das quantas, né? A utilização do Bolsa Família deles, do Auxílio Brasil, para forçar, cadastrando as pessoas para forçar na votação, as fake news, todas essas sacanagens, essas pulhas da República Bolsonarista agindo impunemente, né, para tentar ganhar da gente. Fizeram de tudo, eles fizeram de tudo para ganhar, e não conseguiram.
e não conseguiram. E a militância nossa foi para as ruas, independentemente do partido, se tinha direção, se tinha orientação, se tinha material, se não tinha. Todo mundo resolveu fazer panfletagem na porta do metrô, na porta da escola, na porta da fábrica, nos pontos de ônibus, nos supermercados, na saída das igrejas. Foi uma manifestação da militância nacional nossa, tá certo? Para saindo conversando. Eu vi o que aconteceu aqui na minha casa, tá certo? Nós que estávamos trabalhando na campanha, mas no segundo turno, aqui na minha casa, se trabalhou o triplo, tá certo? A minha mulher, os meus filhos, saindo todos os dias para o Largo da Batata, para o metrô de Santana, para o metrô do Tucuruvi, para o metrô, entendeu? E 2, 3 horas por dia, panfletando, conversando com as pessoas, né? Desmistificando os números, as mentiras. Eu acho que isso aí foi uma gigantesca demonstração de resistência que nós demos. E depois, aquele ato da Avenida Paulista, eu já participei de muitos atos na Avenida Paulista, mas igual aquele, eu não participei. Às 11 horas da noite, uma leva indo embora da Avenida Paulista na frente do metrô. O metrô abria a porta, saía de lá de dentro uma outra leva para ir para o ato, 11 horas da noite. Então, nós, os mais velhinhos, 11 horas, queremos ir para casa. E estava esperando entrar no metrô, e o metrô abria, e saía de lá molecada, 20, 25 anos, entendeu? O ato terminou 2 horas da manhã, as pessoas, foi um dia de não sei se é a palavra adequada, orgasmo nacional, orgasmo democrático nacional. Foi uma coisa impressionante, entendeu? Foi uma coisa muito boa. Agora estamos fazendo a transição, tá certo? E estamos indo bem, né? E eles ainda estão tentando melar. Né? Levou 24 horas para reconhecer, um reconhecimento que não reconheceu nada, entendeu? Que disse que o que estavam sendo feito de protesto era justo, por causa das eleições. Depois, deram início ao processo de transição sem que ele tenha aceitado a derrota. Aí mandaram ir para frente dos quartéis, e gente na frente dos quartéis, e bloqueio nas estradas com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, com o financiamento desses bloqueios pelos patrões, tá certo? E com violência, tá certo? Vou quebrar seu vidro, se não parar aqui, é uma coisa horrível. Agora está melhorando, né? Está diminuindo, mas não acabou. Esse homem marcou no dia 15, terça-feira, dia da bandeira, uma nova manifestação nacional. Vamos ver, vamos ficar de olho. Nós vamos fazer a transição, o Lula está tranquilo, o Alckmin está tranquilo, a coordenação da nossa campanha está tranquila, mas eu digo sempre, é um olho no gato e outro na lata de sardinha, para a gente ficar esperto, para não ter algum comprometimento nesse assunto. Aguardei com muita expectativa o tal do relatório das Forças Armadas sobre as eleições, sobre as urnas e tal. É um relatório muito semelhante ao pronunciamento do Bolsonaro no dia seguinte, entendeu? Não teve nenhuma fraude, mas tem inconsistências, tem possibilidade disso, tem possibilidade daquilo. Quer dizer, acho que o Alexandre de Moraes foi inteligente. Tem fraude? Acharam alguma fraude? Não. Então, tudo bem, muito obrigado. As eleições estão limpas, estão transparentes, e é isso que vale. E não vai ficar falando em tese, de supostas inconsistências, etc. e tal. Eu acho isso. E o Lula, né? O Lula dando lições de... Nossa Senhora, olha, Dri, eu achava que eu conhecia o Lula. Eu não conheço o Lula. Impressionante isso. Eu sempre me vangloriei do tempo que a gente está junto, desde a fundação do PT,
de entender, de achar que eu entendia o que o Lula fazia com um olhar, com um gesto. Bobagem, bobagem. Quem viu o Lula lendo no hotel aquele discurso, e quem viu o Lula em cima do caminhão na Avenida Paulista, sabe que o verdadeiro Lula é o que está em cima do caminhão. Aquele que falou para a esquerda aqui, agora eu vou para o centro, depois eu vou para o outro lado lá, e todo mundo esperando que ele dissesse que ia para a direita, não, eu vou para a esquerda, entendeu? E o meu governo vai ser um governo para todo mundo, mas é principalmente para a classe trabalhadora. Eu acho que ali mostrou realmente o que é o íntimo do Lula. Tá? Na cadeia, muitas vezes a gente conversou, né, sobre essa hipótese. Lula, se o povo brasileiro nos der outra chance, e você subir de novo a rampa, o que vai acontecer? E eu sentia que o Lula dizia isso para mim. Olha, eu sentia que ele não falava, mas ele estava muito decepcionado com pessoas que eram amigas dele, que durante o governo puxaram o saco dele, que estendia o tapete vermelho para ele passar, e que quando ele foi preso, perseguido, não sei das quantas, os caras largaram ele, faziam cara de paisagem, fingiam que não escutava, não mandou bilhetinho, não mandou recado, não mandou cartinha, não mandou nada. E quem segurou as pontas foi a vigília, foi o povo que estava lá do sem terra, do sem teto, tá certo? E fomos nós, foram vocês aqui nessas resistências, foram os diversos programas que a gente tinha, as lives que se fazem, etc. e tal. Então, eu acho que o Lula é para esse tipo de pessoa que vai governar. Agora, vamos entender. Ele disse que não tem dois Brasis, mas eu entendo que tem. E todos nós entendemos. Tem dois Lulas. Tem o Lula formal, da formalidade, da leitura do discurso feito no hotel, e tem o Lula, que, diante do povo, abre o seu coração e diz realmente o que quer. O que nós vamos fazer, Rovai, no governo, Denis? Dri, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ver se a gente dá condições para o Lula ser o Lula da Avenida Paulista. Então, nós vamos precisar de muita organização, nós vamos precisar de muito apoio popular. O Lula ontem falou que foi lá almoçar com o Lira, ele tem que almoçar com o Lira. Ele foi lá falar com o Pacheco, ele tem que falar com o Pacheco. Ele vai falar com o Centrão, ele vai falar com o Centrão. Essa é a institucionalidade. Ele foi no Supremo, cumprimentou a mão. É um gesto, esse filme que vocês passaram aqui, é um gesto de uma grandiosidade, tá certo? O Lula cumprimentando as pessoas lá, é um gigante na frente de pigmeus. Veja nesse filme que vocês mostraram, como fica o André, esse último, ele fica meio de lado, meio encorujado, como se fosse uma tartaruga. Dá uma olhada no filme. Né? O outro com a cara de quem comeu e não gostou. E o Lula é o gigante, é o cara que chegou lá, cumprimentou todo mundo. Ele abraçou todo mundo, cumprimentou todo mundo, sentou com todo mundo, entendeu? É o Supremo, é a institucionalidade. Então, acho que ele está sabendo usar muito bem a institucionalidade, mas eu acho que o que ele quer mesmo é governar para o povo. Então, nós não vamos poder contar com essa institucionalidade da Câmara, do Senado, sem que tenha, né, a voz das ruas, sem que tenha as avenidas paulistas pressionando. Então, eu tenho conversado com os companheiros meus do PT, tá certo? E tenho dito, olha, nós temos que fazer com que o PT e a esquerda brasileira, tá certo, dê condições do Lula fazer um governo como ele discursou na Avenida Paulista. Desculpa, acho que eu falei muito, né? Então... Imagina, tem a imagem aqui também, essa foto que traduz o que você está falando, o Lula falando ali, todo mundo olhando para ele, né? Ele ali no centro, né? Um gigante, né? E foram 4 anos
onde não existiu qualquer coisa parecida com isso, né? É verdade. Não viu o Bolsonaro tendo, né, qualquer ação, atitude de, né, que se esperasse de um presidente da República, né, que era dialogar com os outros poderes e tal. E aí eu queria já introduzir essa pergunta: o que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro agora? Eu acho que, bem, primeiro, acho que ele vai querer disputar a liderança da extrema-direita, né? Agora, eu acho que ele vai passar um tempo se preparando para se defender dos processos, porque ele já tentou agora, nesse silêncio que foi da vitória do Lula, do reconhecimento da vitória do Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, dois dias até a terça-feira, quando ele falou à nação, ele tentou, pelo que a gente ficou sabendo de bastidor, ele tentou fazer algumas negociações, tá certo? Do tipo, né, sem vingança, sem retaliação, sem não sei das quantas, não deu certo, porque a gente não quer se vingar dele, mas a gente quer sem ódio e sem medo. O que o senhor fez aqui, o senhor não vai fazer 4 anos de crimes diários que o senhor fez e depois sair pela lateral como se nada tivesse acontecido. O senhor vai ter que ter responsabilidade, o senhor vai ter que ser responsabilizado por vários processos, em especial os processos da pandemia. Eu acho que aí, eu já disse isso aqui na última vez que eu vim. Prestem atenção. Há no Tribunal Penal Internacional 2 ações contra ele por genocídio. As 2 ações estão andando, estão na fase de instrução. O Tribunal Penal Internacional, a qualquer momento, vai se manifestar sobre essas ações. Há uma série de processos que estão dadas entradas e que estão parados pela circunstância dele ser presidente da República. Na hora que ele perder esta imunidade, ele vira um cidadão comum e não tem indulto, não tem perdão e não tem anistia. Ele vai ser responsabilizado. Olha só, acabou de sair uma nova nota do ministro, assinada pelo ministro da Defesa, lá o Paulo Sérgio, onde ele volta a falar em fraude, Greenhalgh e Denis e Dri. Não sabia disso. Acabou de sair, eu acabei de pautar aqui, estava te ouvindo e pautando. Relatório das Forças Armadas, a nota oficial, Ministério da Defesa. Vou pôr aqui para vocês verem. Mais fácil. Inclusive, porque eu para ler aqui, eu sofro, né? Então, mas vamos lá. Ó, aqui está a nota. É a tentativa de manter os malucos... O suspense. Né? E ali não sei se dá para ler, Dri, mas eu vou tentar aqui, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimento, entre eles, e aí vai citando uma série de pontos. Mas, em resumo, o ministro, né, da Defesa, Paulo Sérgio das Quantas, aí, que é um office boy do bolsonarismo, não honra a farda que usa, não honra a história
da farda que passou por gente como Carlos Lamarca, Marighella e tais, né, o Carlos Prestes e por aí vai, não honra, ele acaba de voltar o tema das fraudes eletrônicas, canalha, patife, entendeu? Então, porque era o que devia estar enterrado como cocô do gato e agora volta para cima da terra. É o que eu disse no começo da minha fala. Olha, eles entregaram, eu estava esperando isso, eles entregaram ontem, embora não tenham reconhecido nenhuma existência de fraude, também levantaram uma série de inconsistências, tá certo? Ou acho que o Alexandre de Moraes foi bem, falou, essas inconsistências aqui não afetaram a eleição foi transparente, vocês não acharam nenhuma fraude, tá valendo, vamos para frente. Agora ele volta a fazer isso. Essa nota serve para incentivar os malucos que estão na frente dos quartéis, que levam os coisas, e incentivar este ato, desculpa, que eles estão convocando no dia 15, dia da bandeira. Tá certo? Vamos ficar de olho. É como eu disse, nós vamos tocando a posse, a transição, com, né, um olho no gato e um olho na lata de sardinha, porque, tá certo? Esses caras são muito doidos, eles estão fora da realidade. Porque cada vez que eu olho o que o Roberto Jefferson fez naquele dia, eu acho que o cara tem que estar mesmo no pinel. Cada vez que eu vejo o que aquela Zambelli fez naquele dia, tem que estar no pinel. Esses caras, eles estão fora das 4 linhas do cérebro humano, da psicologia. Eles são malucos, são acelerados, entendeu? E não tem nada de ideologia, é tudo doido, tá certo? Eu não vi nenhum discurso ideológico nesses travamentos de ruas, de vias, de estradas. É tudo maluco mesmo, é o maluco pelo maluco, entendeu? E eles ficam dando banana para macaco. Vamos tomar conta disso. O que você achou dessa? Não sei se você leu, Denis, a nota enquanto eu estava falando. Eu acho que é por conta da repercussão, né, que teve a nota de ontem, né, que desmobilizou, e houve reação muito forte dos bolsonaristas contra o Ministério da Defesa. Até o Matéria da Fórum mostra isso, né, nos twitters e tudo isso, e acabou desmobilizando. Então ele volta, é um recuo. Agora esse recuo é vergonhoso, é vergonhoso, porque até a argumentação é muito, muito ridícula, né? Não houve fraude, mas é possível ter havido. Olha, é possível, né? Mas olha que, né? Além do que os próprios argumentos, né, que eles apresentam lá como possíveis inconsistências, possíveis áreas de problemas, né, nas urnas, eles são falsos, né? Primeiramente, o código-fonte estava disponível, sim, para todos os membros da comissão de verificação, então eles tinham acesso, sim, é mentira dizer que eles não tinham acesso. E a segunda coisa que eles falam em relação a identificação digital, né, que poderia haver uma fraude e tal, o que é importante aí, né, que essa identificação digital, ela não ocorre, porque isso é muito a questão de você hackear o sistema. As urnas estão offline, né, tanto a totalização como o resultado. Então é impossível ter um hackeamento, porque ela não está conectada na rede. Né, isso o TSE por diversas vezes reiterou. Eles insistem nessa ideia de um hackeamento que é impossível, né, porque está fora. E ainda que estivesse conectado, como você tem, né, o controle dos códigos com a central do TSE, se verificaria a alteração do código. Né? Então não tem como. Quer dizer, o que eles alegam de possibilidade de fraude também não é verdade, é verídico, né? Porque tecnicamente não é possível. E já foi várias vezes esclarecido pelo TSE. Então, na verdade, o que eles querem fazer é utilizar esse pretenso relatório técnico aí da defesa para poder mobilizar, né, esses setores bolsonaristas. Né? E ontem acabou saindo pela culatra o tiro, né? Acho que foi muito bom mesmo a postura do Alexandre de Moraes. Quando, já reconheceu, então encerrou, acabou, né? E agora eles viram a bobagem que foi feita, né, desmobilizou e tentam recuar. Agora esse recuo, para mim, mostra a fraqueza desse setor. E outra coisa, eu não quero nunca deixar que a gente esqueça. Esse assunto que nós estamos tratando aqui deveu-se à boa-fé, à ingenuidade
do Luiz Roberto Barroso, que, querendo comprovar que as urnas eram transparentes, etc., convidou as Forças Armadas para fazer parte de uma comissão que nunca as Forças Armadas participaram. Elas entraram para descredenciar o pleito, trazer a dúvida sobre a transparência das eleições e falar mal das urnas eletrônicas, e deu nisso aí, tá certo? Então, às vezes, a gente não pode ter, né, boa-fé nesses caras, a gente não pode ver boa-fé nesses caras, a gente não pode dar chance para eles. Eles não são democratas, eles são golpistas, entendeu? Eles são antidemocráticos, então, eles são fascistas. Com fascistas não tem acordo. Não tem papo. É isso aí. Agora eu vou começar a concordar com isso. Eu também estou achando que teve fraude, concordo com vocês, mas eram uns 10 milhões de votos a mais para o Lula. Tem que entrar na deles, porque vocês estavam lá na fiscalização, não tinha ninguém do PT, tinha militar, tinha juiz que levou o Lula para 580 dias preso. Vocês estavam com tudo, velho. Não é possível que só teve 2 milhões de votos. Tem que começar a levar esses caras na gaita, porque não tem jeito. Brida, Lourenço. Deixa eu ler aqui os superchats. Tem vários elogios também para o Greenhalgh, que elogiou o papel aqui da Fórum, mas tem aqui várias mensagens. Quem lê o livro do Lula, né, tá vê aqui, o papel e a importância do Greenhalgh nessa história toda, o livro do Fernando Moraes, desde sempre, desde os tempos que o Lula era um líder sindical, quer dizer, um metalúrgico, onde ele era o tio Mococa. Tem essa história dele do livro, tio Mococa. E a Tânia Veiga diz, grande Greenhalgh, lutou pelos presos políticos nos tribunais, muitas vezes ameaçado também. Viva os direitos humanos. Essa Tânia Veiga é a Tânia Gerbe Veiga, que foi do Comitê Brasileiro pela Anistia? Não sei. Olha aí, Tânia. Revele-se. Dancildo diz... tá vendo? Dancildo diz, Luiz Eduardo Greenhalgh, estive com você na reunião do DAP, esqueci de pedir foto com você, que considera um advogado herói. Olha aí, ó. Tudo bem. Fazendo... o José Rosa diz, bom dia, Rovai, vocês são muito bons para nos informar. Esse advogado mais respeitado do Brasil, Luiz Eduardo, sou fã dele. Fala para ele que sou José Rosa de Mauá. Olha aí, José Rosa de Mauá. Galera, o Alexandre Personal diz, Greenhalgh, obrigado por sua atuação em defesa do Brasil, desde sempre. Obrigada aqui. Temos até personal, você precisa fazer exercício aí, já contrata ele. Daniel Yasbeck, bem-vindo, muito obrigada aqui, chegando de membro, e ele fala que os santistas de esquerda são os mais bravos. Pronto, já amigo do Rovai aqui, do dele. A Lu Rodrigues diz, parabéns à Fórum por ser voz e luz. Uma dúvida, será que o hacker está arrependido de ter se bandido para o lado negro da força? O hacker então, aliás, Greenhalgh, você tem alguma informação do nosso hacker da Araraquara? Não, eu acho que ele ficou numa situação ruim, porque ele caiu no canto da sereia, né, da Bia Kicis, que levou ele para Brasília. O Bozo queria que ele fizesse um hackeamento das urnas eletrônicas, e ele acabou não conseguindo hackear as urnas eletrônicas. O advogado dele ficou chateado. Eu não sei mais o que acontece com ele, tá certo? E não sei. Essas coisas são assim. A gente tem que ter lado nas coisas. Tem que ter lado. Você pode mudar todas as suas posições, políticas, pessoais, o que for. Você só não pode mudar de lado. Entendeu? Mudar de lado aí não dá, tá certo? Exatamente. E tem mais mensagens aqui. O José Prudente de Almeida Filho diz, em 2022 estive em 2002, desculpa. 2002 estive na posse do Lula completamente vivo. Em 2023 estarei na posse do defunto mais vivo da história brasileira. Abraço. Obrigada, José Prudente. E tem também aqui o Sidney Uliano mandando bom dia.
Por que não estamos falando do risco Tarcísio em São Paulo, onde saberemos que teremos muitas perdas na educação, saúde e cultura? O hospital Yansp está uma lástima, e ele não abordou nada em seu próximo governo, né? Também teremos aqui em São Paulo, infelizmente, né, o Haddad acabou não sendo eleito, e teremos um bolsonarista Tarcísio aqui em São Paulo, né? Mas ele já está se separando, hein, Dri? Ele está... eu estou até querendo saber como é que está o Bozo nessa história, porque ele está indo, foi, tá certo? Ele usou para ganhar a eleição, mas agora já está se distanciando. Ninguém... o Bozo é um gambá, tá certo? Ninguém gosta de chegar perto de um gambá. Ele é fodido, o que ele vai fazer? Às vezes as pessoas chegam por necessidade. Repare que todo mundo tá... A Michele não fala mais nada, o Carlos não fala mais nada, o Eduardo e o Flávio estão querendo ir para a Itália, pediram dupla nacionalidade. Então, o Lira ontem, abraçando o Lula. Então, ele vai ficar sozinho. Então, é incrível isso. É incrível. Né? Em 6 meses, muito provavelmente, ele vai se tornar um político menor, né? Porque as coisas não vão acontecer que eles previram. Não vai ter fechamento de igreja, o país não vai virar comunista, porque não é esse o projeto do Lula para o Brasil. Não vai acontecer de ter gente com uma madeira de piroca nas escolas. Então, os banheiros unissexes não vão. Todo mundo vai ter banheiro unissex na sua casa, vai ter um bar ou outro que vai ter banheiro unissex, como existe hoje. Aqui, vários bares você usa banheiro unissex. Agora, a escola vai continuar tendo banheiro para menino e para menina, como sempre teve, e a vida vai seguir, né, Denis Oliveira? Não sei se você tem alguma pergunta para o Greenhalgh. Eu acho, duas coisas. O Tarcísio, eu prevejo que ele vai ou para o PSD ou PSDB. Tá? Uma questão muito objetiva, né? O PSDB tem uma máquina em São Paulo, muito importante da eleição. Uma máquina que está no judiciário, uma máquina que está aí no campo administrativo e tal. Para viabilizar a gestão dele como governador do estado, ele vai se aproximar desse setor tucano, que, embora tenha perdido a eleição, essas várias décadas de governo, o permitiu que criasse uma máquina, né, que está na burocracia do estado. Então, a minha previsão é que o Tarcísio, em pouco tempo, ou ele vai para o PSD do Kassab ou PSDB. Tá? Ele vai caminhar para isso, até para viabilizar a gestão dele. Né? Essa é a primeira coisa. E em relação aí à questão do Bolsonaro, concordo com você, Renato. Eu acho que há um núcleo duro de extrema-direita no Brasil, já não é de hoje, né? Ele estava meio amortecido. Ele só ganhou visibilidade por conta do Bolsonaro estar na presidência, porque o tamanho da máquina do Estado Federal é muito grande. Então, isso permitiu, por exemplo, que os caras contratassem assessores, tivessem recursos, inclusive, para poder financiar essa máquina de fake news, que é o que dá vazão a esse modelo aí. À medida que isso é esvaziado, ele é retirado do poder, por isso que estão esperneando, perde esse financiamento, perde essa estrutura, aí a tendência é esvaziar. Não só o Bolsonaro, mas o próprio bolsonarismo. Ele vai continuar existindo, né, como uma força política, mas não na dimensão que ele tem hoje. Não sei se o Greenhalgh concorda comigo. Absolutamente, concordo com tudo, é isso mesmo. Ele vai, eu acho até que ele vai pegar em direção, ele vai andar politicamente em direção ao PSD do Kassab e administrativamente em direção ao PSDB, porque o PSDB, nesses anos todos, montou, de fato, uma máquina, tá certo? De administração. E ele não tem nada, ele é um forasteiro, ele chegou aqui e ganhou a eleição. Ele não sabe os problemas reais de São Paulo. Então, ele vai montar na burocracia estatal do PSDB e vai se guiar politicamente pelo PSD, do Kassab. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu estou de acordo com você, Denis. É isso mesmo. Muito bem. Tem aqui o pessoal lembrando de alguns episódios aí na campanha, entre eles a questão do menino de Paraisópolis, que como fica, né? Aquela questão do suposto atentado fake,
teve uma morte, né, um assassinato, não se sabe mais nada, não se fala mais nada, e estão perguntando aqui também, e a Zambelli, né, que sacou uma arma contra um moço também. Pois é, isso como que ficam esses casos? Vão ficar assim? Agora a gente viu tanto ela quanto outros bolsonaristas tiveram suas redes sociais excluídas, né, mas por conta do inquérito das fake news e também dos ataques lá à democracia. Como que você acha que ficam esses casos? Vão ficar aí sem solução, impunes? Eu acho que vai ter gente... Deixa eu te falar uma coisa, o que eu acho? Eu acho que há um grupo chamado de advogados, juristas, que teve um papel fundamental também na resistência democrática nossa, que é o Grupo Prerrogativas. E o Grupo Prerrogativas, que antes só mexia com a Lava Jato, se preocupava com a questão do Lula, das injustiças, dos presos, e a conduta do Moro e do Deltan Dallagnol e da Força Tarefa, como esse assunto da Lava Jato o próprio Supremo resolveu, esse grupo continua ativo. E eu acho que a tendência deste grupo é pegar estes casos, tá certo? E formar equipes para não deixar morrer, não deixar cair no esquecimento, não deixar paralisar essas investigações. Então, não só este caso, como outros casos, tá certo? O Grupo Prerrogativas vai, sim, na minha opinião, se desincumbir de não deixar morrer, de não deixar parar. Eu acho que vai ser um trabalho muito interessante, muito importante, que eles já vêm acudindo emergências, coisas que aconteceram, etc. e tal, eles vêm com muita rapidez agindo. E são advogados extremamente preparados, né? São advogados, são professores, são juristas. Então, eu tenho a impressão que eles vão começar a prestar esses trabalhos em prol da democracia mesmo. Não deixar essa questão de Paraisópolis, essa questão dessa deputada que saiu dando tiro, querendo dar tiro. E acho que, inclusive, essas coisas de Roberto Jefferson, essas idiotices e esses crimes que eles fizeram, eu acho que o Grupo Prerrogativas vai ficar no encalço deles. E vão ter que estar de olho em duas pessoas aí que foram símbolos da Lava Jato, que é o Moro e o Dallagnol, que agora vão estar em Brasília, né? Idri, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles vão... Eu acho que eles não vão se destacar lá no Senado, o Moro, nem o Dallagnol na Câmara. Por quê? Porque cada vez que o Moro abrir a boca no Senado, o Dallagnol na Câmara, tá certo? No dia seguinte vão aparecer diálogos que o hacker pegou que contrariam o que eles estão falando lá. Então, eu acho que se fosse o Moro ou o Dallagnol, numa situação em que eles estavam, eu ia pôr uma equipe para escutar o que o hacker gravou deles. Para tentar, entendeu? Ver se vacinava nisso aí. Eu não acho que eles vão ser, digamos assim, protagonistas. Nem o Moro no Senado, porque... né? E nem o Dallagnol, não, entendeu? Eu fico imaginando o Dallagnol falar, agora eu quero o combate à corrupção. E apareceu um diálogo dele na coisa, dizendo que ele cobrava tanto para suas palestras, que ele, embora tivesse casa própria, financiou Minha Casa Minha Vida, entendeu? Olha, vai aparecer um monte de sujeira deles. Eu acho que o melhor para eles era ficar, digamos assim, os 6 primeiros meses quietinhos, né, assinando ponto. Né? Eu acho que eles deviam seguir a tese parlamentar Bolsonaro. Sentava no fundo do plenário, batia o dedo no painel e não falava nada. E ninguém dava. Acho que eles vão ser do baixo clero. Em suma, o que eu quero dizer é isso. Eles vão por baixo clero. Cada vez que eles levantarem para tentar sair do baixo clero,
vai aparecer diálogo deles nessa operação spoofing. Eu acho. Muito bom. Ele e a Conja. E a Conja ainda, né? Entendeu? Ele e a Conja, eu acho melhor, tá certo? Ele e a Conja ficar na moita. Muito bom. Rovai, tem... Queria dar... Estamos chegando aqui ao final desse quadro, ainda temos Dandara Ferreira, que vai entrar daqui a pouco para falar da Gal, Julinho, do Rolando Boldrin. Eu queria dar uma palavra para o Denis, fazer o seu encerramento, e depois para o Greenhalgh, para a gente passar para o próximo bloco. Professor Denis Oliveira, você sabe que o Denis é o meu candidato a ministro das comunicações. Aqui eu faço o lançamento. Já estou lançando ele. Candidato nós temos todos, né? Aliás, eu queria saber depois de você aí, como é que você está vendo a Justiça, a AGU... Não, estou fora. Eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo, estou fora. Não, é o seguinte, eu quando saí de Brasília e me aposentei, tá certo? E eu só voltei à ativa por causa que o Lula foi preso. Mas agora o Lula, eu vou ver, no dia 1º ele subir a rampa. E já disse aqui para minha mulher, eu vou ver ele subir a rampa. Ele subiu a rampa, eu vou voltar para São Paulo feliz da vida. E vou tocar o meu escritório de advocacia, que é o que eu sei fazer. Você não é isso. Tá bom? Tá bom. Denis. Tá certo, Greenhalgh. Bom, eu acho que a gente está num momento importante, né? Eu acredito que essas ações golpistas são derrotadas, né? Vão esvaziar. Né? Acho que esse recuo da nota da defesa já mostra a fraqueza desse setor, a tendência a esvaziar isso. Daqui a pouco começa a Copa do Mundo, esse assunto vai ser esquecido aí, e vai caminhar para a normalidade. Né? O governo de transição está funcionando, os grupos estão funcionando, a mídia mesmo está cobrindo isso, né? Está dando destaque a isso. E agora a gente vai aguardar, né? E eu estou assim, quero destacar um pouco isso. Primeiro, a habilidade do Lula de liderar nessa grande frente, que é muito ampla, tem vários setores, né, tudo isso, e mesmo assim, né, ele tem enfatizado a prioridade ao social, ele não abriu mão disso. E o Brasil passa uma tragédia social imensa nesses 6 anos, né, vou juntar aqui o governo golpista do Temer, né, de governos golpistas, né, do Temer e depois do Bolsonaro. Tragédia terrível. Então, o Lula, com muita habilidade, né, sensibilidade, ele mantém o seu compromisso com a temática social. Principalmente, né, eu achei muito interessante, por exemplo, ele a intenção de nomear para o Ministério da Fazenda ou da Economia uma pessoa com perfil político, né, saiu daquela ideia de um técnico, e esses técnicos, uma parte deles, são muito vinculados ao mercado rentista. Então ele vai, né, quando ele propõe, né, uma figura política de peso, significa que a gestão econômica do país ela vai ser baseada não apenas no atendimento desse mercado rentista, que sempre dominou o cenário do debate econômico do Brasil, mas uma economia que efetivamente ela esteja comprometida com a distribuição de renda, né, com o fim da miserabilidade, tudo isso. Né? Então, temos aí boas perspectivas aí para esses próximos 4 anos. Muita dificuldade, evidentemente, né, o país está quebrado depois dessa tragédia do Bolsonaro, mas acho que tem muita vontade aí de resolver, né, de acertar o passo. E o Brasil tem tudo. Além disso, uma questão interessante, né? Pela primeira vez na história da América Latina, nós vamos ter os 5 maiores economias da América Latina sob o governo de esquerda. O México, o Brasil, a Argentina, o Chile e a Colômbia. Tá? Então, isso é importante. Tá? Então, a ideia, a integração da América Latina como alternativa, né, nessa ordem mundial, ela é muito mais possível agora por conta de as grandes economias estarem sob governos progressistas do que antes. Né? Então, aí o Lula vai ser um líder, né? Vai ser liderança nesse processo todo. Então, agora é festejar, né? Esperar a posse, né? E daqui a pouquinho, nessa tragédia do Bolsonaro acaba. E vou esperar o cara ser punido pelo que ele fez ao povo brasileiro. Grande abraço aí a todos. Valeu. Obrigada, Denis. Greenhalgh, seu destaque final. Bem, eu quero dar um abraço no Renato Rovai, meu cliente querido, na Adri, tá certo? No Denis, de dizer novamente que é uma honra falar aqui para vocês. E ele me manda todo mês no WhatsApp a revista Fórum, eu leio todo mês, tá certo? E acho
uma experiência muito importante, muito rica. Queria dizer que é isso, nós vamos em direção à posse, cada dia a gente vai ter os nossos, cada dia é um dia, e cada dia a gente vai receber flechada, e cada dia nós vamos andando, tá certo? Mas que temos que sempre olhar o que eles estão fazendo, montar a nossa estratégia, nosso plano e ir seguindo, tá certo? Por enquanto, eu acho que nós estamos bem. Vamos ver terça-feira, dia 15, né, a tendência é esvair, né, esvaziar. Vamos ver a Copa do Mundo, tá certo? Que também vira a cabeça do povo brasileiro para este assunto. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa transição. Vamos, dia 1º, tomar posse, tá certo? E começar a governar. Eu acho que nós vamos ter 6 meses, tá certo? De desfazimento do que o Bolsonaro fez e de os primeiros tijolos na reconstrução do Brasil. Mas eu tenho fé que nós vamos ser vitoriosos, tá certo? Nesta reconstrução. Ao mesmo tempo, reconstruir e, ao mesmo tempo, transformar. E é com essa esperança que a gente está, tá bem? Um abraço a vocês e muito obrigado, viu? Tudo de bom, um abração, Denis. Muito boa a ideia da homenagem a Gal e ao Boldrin. Isso aí. Obrigada. Valeu.